Neste vídeo, vamos analisar um exemplo bem simples envolvendo indução, considerando uma espira circular em um campo magnético espacialmente uniforme, ou seja, ele não variará no espaço, porém, evidentemente, para termos indução, ele deverá variar no tempo. Então vamos aqui considerar uma espira circular de raio A. Essa espira terá uma resistência que eu chamarei de R, uma espira condutora, e todo condutor possui uma dada resistência R segundo a lei de Ohm. Essa espira se localiza por construção ao longo do plano XY, e nós teremos um campo magnético que, por simplicidade, eu orientarei ao longo do eixo Z, ou seja, perpendicular ao plano da espira. Então estaremos lidando com um campo B, que possui uma dependência temporal. Nós temos uma dada intensidade B de T ao longo do eixo Z. Então vamos aqui representar graficamente o nosso problema. Temos a nossa espira circular, que possui um raio A. Ela está disposta ao longo do plano X, Y, e temos o nosso campo B de T ao longo da direção Z. Vou representar este campo saindo do plano da folha. Vamos então calcular a força eletromotriz induzida na espira e a corrente induzida. Para calcular a força eletromotriz, precisamos calcular a variação do fluxo magnético. Temos que, pela lei de indução de Faraday-Lenz, que a força eletromotriz induzida é dada pelo negativo da derivada temporal do fluxo magnético, onde o fluxo magnético é dado pela integral ao longo de uma dada superfície da densidade de fluxo magnético, produto escalar com a normal externa essa superfície, integral em toda a superfície, e a corrente nós vamos obter pela lei de Ohm. Temos que a tensão epsilon será igual à resistência vezes a corrente. Vamos começar, então, calculando o fluxo magnético. Nós temos que a normal a esta espira é o próprio versor Z. Temos o campo magnético como sendo um B de T na direção Z. Portanto, B escalar N será igual a B de T, simplesmente. Portanto, o fluxo magnético será dado pela integral ao longo desta espira de B de T ds. Estou chamando então esta espira de S. Podemos colocar o B de T para fora da integral, porque nós não temos uma dependência espacial. O campo magnético é espacialmente uniforme. Ficaremos com a integral ao longo da espira de sua superfície, que nos fornecerá a área da espira, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. O raio corresponde a A. Então teremos π ao quadrado, multiplicando por B de T, ficamos com o fluxo magnético. Eu vou aqui lidar com a intensidade da força eletromotriz e depois eu fixarei o sinal da força eletromotriz e o sentido da corrente pela regra da mão direita. Tendo o fluxo magnético, nós podemos calcular então a força eletromotriz, que abreviamos por Fem, induzida. Lembrando que força eletromotriz não é força, é diferença de potencial, tensão. Ela recebe o nome de força devido a questões históricas. Então, epsilon será igual a menos dψ dt.
π ao quadrado é um termo constante, então não será afetado pela derivação. Resta a derivada da densidade de fluxo magnético, campo B. Tendo a força eletromotriz, nós podemos então calcular a corrente induzida na espira. E, para isso, nós usaremos a lei de Ohm, que nós analisamos já na eletrodinâmica. Temos que diferença de potencial corresponde a resistência vezes corrente, a resistência da espira é R, então, menos π ao quadrado dB dt corresponderá a resistência vezes corrente. Portanto, a corrente induzida na espira será dada por menos π a ao quadrado sobre R dB dt. O que significa este sinal negativo da lei de indução de Faraday-Lenz? A esta corrente, nós teremos associado um campo magnético induzido, que eu chamarei de BI, que variará no tempo. Este campo deverá ser tal, eu estou aqui representando a espira circular, este é o nosso campo B de T, que possui o sentido saindo do plano da folha, mesmo no interior da espira. A nossa corrente induzida deverá provocar um campo magnético, que é o nosso BI de T, e no interior da espira, sua orientação deverá se opor à orientação do campo magnético indutor. Para que isto ocorra, pela regra da mão direita, deveremos ter uma corrente induzida no sentido horário. Esta é a nossa I de T que calculamos. Veja que fora da espira, o campo magnético induzido terá o mesmo sentido do campo magnético indutor, mas dentro da espira, ele deve se opor ao campo magnético indutor. É nesta região interna que nós calculamos o fluxo.